people, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o poder dos livros na aprendizagem dos adultos. Sim, vamos falar um pouquinho aí sobre como os livros podem somar, ajudar, contribuir aí para a aprendizagem das pessoas que já são adultos, né? Porque eu sinto que na sociedade as pessoas falam muito sobre as crianças nas escolas, processo de aprendizagem das crianças, mas como vocês sabem, né? Eu sou professora de inglês e eu só dou aula para adulto há muito tempo. Eu sou professora de inglês desde 2009, né? Estamos em 2025 já. Eu me especializei em psicopedagogia clínica para adultos e idosos, então fiz pós-graduação na área de psicopedagogia e também para clinicar para adultos e idosos, né? Eu me especializei na área de adultos e idosos, então assim, o processo de aprendizagem de adultos e idosos é uma área que me interessa muito, é a área que eu optei atuar como professora. Eu não dou aula para criança, não dou aula para adolescente, nunca foi o objetivo da minha carreira me especializar com criança e adolescente. Já dei aula para criança e adolescente, sim, porque eu já trabalhei para cursinhos de inglês, e daí eu meio que, num dos cursinhos, o primeiro curso que eu trabalhei era só adulto e idoso, mas o segundo curso que eu trabalhei, eu tinha que dar aula para kids e teens, mas o meu foco sempre foi as turmas de adulto, e aí quando eu fui fazer a minha pós, eu também me especializei em adulto e idoso. Então vamos falar um pouquinho aí sobre os livros, só que como, né, esse é um assunto que para mim é muito importante, eu não queria esquecer nada, então fiz um roteirinho aqui, fiz uma colinha, vou falar com vocês sobre os pontos, né? Eu dividi aqui em 1, 2, 3, 4, 5 áreas aí que eu organizei o meu pensamento, e em cada área eu coloquei 3 tópicos, porque eu achei que ficou mais fácil de falar com vocês, meio que estruturando um pouco. Geralmente eu só sento aqui e falo, mas aí ou eu fico me repetindo loucamente e aí o vídeo não fica tão bacana quanto eu queria que ficasse, ou eu esqueço de falar alguma coisa, né? Então, para eu não esquecer de nada e também para poder ficar uma sequência mais lógica, eu resolvi botar aqui bolinhas, né, e alguns assuntos. Então, o primeiro assunto que eu queria falar seria meio que como uma introdução, né? Eu coloquei aqui para eu começar falando do cenário em evolução do aprendizado. Então, como que o aprendizado, numa forma geral, está evoluindo, principalmente com a evolução do acesso à internet, do acesso à informação, que tem como a gente buscar com facilidade informação hoje em dia, mas também a gente tem que aprender como buscar informação de qualidade e confiável, né? Então, dentro desse primeiro tópico aí, que é a evolução do aprendizado, eu coloquei assim, ó: o aprendizado de adultos é cada vez mais individualizado e autodirigido. Por quê? Porque, sim, você é adulto hoje, você pode muito bem aprender sobre qualquer assunto sozinho, desde que você saiba onde buscar essas informações. Uma das ferramentas que eu amo usar como adulta que quer aprender as coisas é o YouTube. Gente, o YouTube é uma ferramenta gratuita, praticamente todo mundo tem acesso. Se você tá me assistindo, quer dizer que você tem acesso ao YouTube, né? Porque você tá me vendo num vídeo no YouTube. E ele é autodirigido porque você escolhe quais áreas de quais assuntos você quer aprender, você quer se especializar. Então, assim, o exemplo do YouTube, você pode aprender hoje em dia, a gente tem curso de tudo no YouTube. Tudo bem que algumas pessoas não aprofundam muito o conteúdo gratuito que elas põem no YouTube, mas algumas pessoas aprofundam sim. Eu, por exemplo, tô agora aprendendo italiano e eu tô aprendendo gratuitamente no YouTube. Tem várias escolas de italiano, né, na Itália, que os professores postam o conteúdo para poder ficar online ali, para até chamar mais estrangeiros para ir para a Itália fazer aquele curso. Mas tem alguns canais do YouTube que tem cursos completíssimos, com mais de 100 lições, entendeu? Eu tô seguindo mais um, que acho que é Passione Italiana, é o nome do canal. E ele tem só do A1, que é tipo nível introdutório, tem 45 aulas. E às vezes eles ainda postam mais. Porque eu lembro que quando eu comecei a assistir as aulas de A1, eram 40 aulas. Daí agora já tá em 45. E aí quando eu terminar de assistir essas 45 aulas do A1, eu vou pro A2. E aí já tem mais 40 aulas do A2 lá. E aí do B1 também já tem tipo umas 30 e poucas aulas. Então tem muito conteúdo só nesse canal para eu aprender.
aprender, mas eu tenho que ter a disciplina de ir procurar o conteúdo e de assistir, porque também não existe mágica, né? Não é só o fato deles postarem o vídeo que vai me fazer aprender. Eu tenho que ir, eu tenho que assistir os vídeos, eu tenho que assistir prestando atenção, eu tenho que fazer anotações, eu tenho que correr atrás, né? Quando a professora lá do vídeo mandou repetir, eu tenho que repetir, porque se eu não repetir não adianta de nada. Então, assim, é muito mais autônomo a aprendizagem do aluno hoje, com a ajuda da internet, principalmente, do que era no passado, né? E a gente tem que tirar proveito disso. E o fato da gente estar falando aqui sobre aprendizado do adulto é que o adulto ele tem que ter noção de que para ele aprender, a responsabilidade é dele, sabe? A responsabilidade de correr atrás do conhecimento, do conteúdo, do professor, ou o que quer que seja, a responsabilidade é dele. Ele tem que ter responsabilidade de disciplina, né? Mas é isso, é muito mais individualizado no sentido de que você individualiza, você não precisa mais entrar num curso com 50 pessoas e ficar aprendendo um monte de coisa junto com outras pessoas que você não quer aprender. Você individualiza e personaliza o que você quer aprender hoje em dia. Aí a segunda categoria que eu botei aqui sobre a evolução do aprendizado é: o aprendizado ao longo da vida agora é uma necessidade, não apenas um luxo, isso é verdade. Eu sei que não é a realidade de todas as pessoas ter acesso à educação básica, né? Mas como eu tô falando para um público muito específico, um público que tem acesso à internet, que tem acesso ao YouTube, que tem acesso à Netflix, que poderia, que é uma pessoa que já paga a internet, né? Se você tá me assistindo, quer dizer que você já tem acesso à internet de alguma forma, né? Então você tem acesso sim a informação. Você tem acesso sim a maneiras de aprender online. Hoje em dia é muito necessário que os adultos continuem estudando e aprendendo. Ah, isso quer dizer que ele tem que ficar enfiado lá na faculdade, universidade, que ele tem que fazer mestrado, doutorado? Não, você não precisa seguir uma carreira acadêmica para continuar aprendendo. Isso que é mais o que eu quis dizer aqui é que, tipo, é uma necessidade que você não fique estagnado. As coisas evoluem muito rápido hoje em dia, em todas as áreas do conhecimento. Eu sou professora de inglês e todo dia sai uma coisa diferente. Todo ano tem uma gíria nova, todo ano tem um cursinho novo, tem um aplicativo novo. Eu preciso correr atrás de me inteirar o máximo possível das coisas. Sei de tudo? Não. Nunca tem como a gente esgotar, né? Nunca tem como a gente adquirir todo o conhecimento possível. Mas é uma necessidade você continuar adquirindo conhecimento. Eu sinto que antigamente as pessoas, tipo assim, antigamente que eu digo, sei lá, 50 anos atrás, 60 anos atrás, as pessoas faziam faculdade, quem tinha acesso à faculdade, fazia faculdade, tava, tipo, ia ter emprego pro resto da vida. Hoje em dia, com a faculdade sendo mais popular do que antigamente, né, tipo, mais pessoas têm acesso a chegar ao ensino superior, isso quer dizer que você ter um ensino superior só não te garante, por exemplo, um emprego pro resto da vida. Você tem que continuar estudando, você tem que continuar se especializando. E uma das formas que você pode continuar se especializando é lendo, né? Você pode usar o livro como uma forma de continuar aprendendo. Ah, não pode pagar uma pós-graduação agora? Beleza, às vezes a pós-graduação é R$1.000 e tantos, é caro. Então você procurar, eu quero saber mais sobre tal área da minha carreira. Compra um livro, ao invés de você gastar R$1.000, porque você não vai ter esse dinheiro agora para dar entrada, fazer matrícula na sua pós, compra um livro sobre esse assunto, sabe? Igual uma área do inglês que me interessa muito é a linguística histórica, como que a língua inglesa surgiu e se desenvolveu. A parte linguística me interessa muito, assim, a história da língua, né? E aí tem muito a luta entre um povo dominando o outro e as reformas linguísticas, isso tudo me interessa muito. Eu gosto muito de história, mas eu gosto muito mais da história das línguas, né? Então, eu ia até pensei em fazer pós-graduação nessa área, mas eu preferi ir para uma área mais terapêutica do aprendizado, por isso a psicopedagogia, porque é uma forma mais terapêutica de lidar com as questões do aprendizado, preferi ir para essa área, e aí depois, quem sabe, eu faço uma pós aí em linguística, mas comprei já, eu tenho 2 livros sobre linguística, eu tenho uma que é
linguagem, a história da linguagem, como, né, o ser humano desenvolveu aí uma das melhores ferramentas que ele já conseguiu para se desenvolver, que foi a linguagem, né? Tipo, essa ferramenta de comunicação que o ser humano desenvolveu. E também comprei uma sobre a história da língua inglesa, né? Como que a língua inglesa um livro sobre a história da língua inglesa. Então, você pode usar os livros para se especializar em assuntos. E aí, mas como que eu sei qual livro é bom? Você pode pesquisar na internet a opinião de professores na área. Tipo, professor tal indica livro tal para você ler, entendeu? Você pode também abrir a bibliografia de cursos, né? Tipo assim, da faculdade. Você pode ir no site da faculdade, abrir lá a bibliografia do curso de linguística e pegar lá os livros que são citados pelos professores. Você vai lendo os livros, você não precisa estar cursando, às vezes, fazendo a pós-graduação ou o curso para você ter acesso a essa bibliografia do curso, sabe? Então, pense bem nisso. Você pode se tornar mais independente e continuar os seus estudos através dos livros, né? Na primeira parte, que é o aprendizado individualizado, também tem a ver com isso, né? Você pode comprar livros de não ficção para você aprender sobre aquela área que você quer ter maior conhecimento. E a última coisa que eu botei aqui sobre a evolução do aprendizado foi: as salas de aulas tradicionais não são mais o único caminho para o conhecimento, e realmente não são. Além da internet, o livro é uma das melhores fontes de informação que você pode ter hoje em dia, né? E é aquilo, você pode fazer a sua pesquisa prévia para saber quais livros são mais indicados para você aprender aquele assunto. Quero aprender um pouco mais sobre psicologia. Se você conhece algum psicólogo, pede indicações para ele. Quais livros você me indica para eu aprender mais sobre psicologia? Né? Ele vai te indicar os livros que melhor falam sobre o assunto. Quero aprender mais sobre a história da língua inglesa. Quais livros as pessoas que já falam inglês e que estudam linguística indicariam? Foi isso que eu fiz. Eu procurei no YouTube, tipo assim, indicações sobre linguística. Aí, das indicações que tava dando lá, eu peguei o livro sobre linguística histórica, que é o que eu mais me interesso. Então, você não precisa estar em sala de aula para adquirir conhecimento, mesmo que ter um professor ajuda a te guiar, mas o professor, ele não é mais o único detentor do conhecimento, né? A gente consegue adquirir conhecimento de outras formas, e aqui a gente vai falar mais dos livros como ferramenta de aquisição de conhecimento. E aí agora o outro tópico que eu separei aqui é assim, o poder dos livros, né? Aí, primeira parte, os livros oferecem experiências de aprendizado imersivas que vão além das limitações dos cursos online. Porque assim, né, eu falei ali que eu tô aprendendo italiano, tô fazendo curso online, mas o curso não abrange 100%, tanto que estou aqui com 2 livros, entendeu? Então, para mostrar que os livros, eles são uma forma de adquirir o conhecimento ali, eu comprei, né? Eu tô assistindo as aulas online, mas eu acho que não bastava, eu precisava de algo mais. Então, eu comprei esse aqui, Exercícios de Italiano, material de apoio para estudantes da língua italiana dos cursos básicos intermediário para fazer exercício. E comprei esse aqui, Verbos Italianos, Verbi Italiani. Então, são 2 livros aí que vão me ajudar a aprender mais rápido e a ter mais conhecimento. E eu me sinto mais imersa porque eu posso anotar, eu posso escrever, eu tenho um contato ali, né? Não é só o professor falando no vídeo, tem os livros que eu comprei. Esses livros eu comprei à parte, tá? Eu comprei na Amazon mesmo, por vontade própria, vi ali quais livros sobre aprender italiano que tinham, li o resumo que tem atrás, né? Porque todo livro tem assim, olha, um pouquinho, e escolhi esses 2. Você pode fazer isso também, independente do assunto que você queira aprender, né? Aí a segunda parte aqui, a leitura promove a empatia e a compreensão, promovendo a inteligência emocional. E isso aqui, gente, é muito importante. Por quê? Porque eu sinto que hoje em dia as pessoas não conseguem muito entender o outro.
existe muito essa guerra, né, de tipo assim, ou você está comigo ou contra mim, ou você está do meu lado ou contra o meu lado. E aí, quando você lê mais, você consegue entender que a vida e as pessoas são complexas, né? Tipo, a vida é uma coisa muito complexa e as pessoas são seres complexos. Não existe isso só de ser 8 ou 80, ou direita ou esquerda, ou cima ou baixo, né? Tipo assim, às vezes as coisas têm nuances, mas para você entender essas nuances, você precisa ter uma capacidade de compreensão das coisas maior. E quando você lê muito, você acaba aumentando a sua compreensão. Começa com aumentar a sua compreensão de texto, e daí depois você vai aumentando a sua compreensão emocional e a sua inteligência emocional você vai desenvolvendo, sabe? Você começa a entender que as pessoas agem de modos diferentes nas mesmas situações. Quando você lê ali sobre os personagens, você vê que nem todo personagem tem a mesma atitude, sabe? É muito interessante. Aqui a gente já pode entrar também com a questão dos livros de ficção, como os livros de ficção fazem a gente enxergar, às vezes, uma realidade que não é a nossa realidade. A gente entra em contato com muitos mundos, com muitas histórias, né? Então, isso é muito interessante. Você lê mais, quando você lê muito, não é só a sua compreensão de texto que melhora, é a sua compreensão de vida, é a sua compreensão de complexidade dos seres humanos e como as interações humanas são complexas. E aí você para com essa palhaçada de quinta série de que só tem dois lados da história, que é o que acontece muito na política, né? É tipo, ou você tá do meu lado ou você tá contra o meu lado. Não! A política, né, é muito mais complexa do que só ser de um lado ou do outro, do mesmo jeito que as pessoas são muito mais complexas do que só estar, tipo, errado ou certo. É muito sobre isso. E a leitura, ela amplia o seu olhar sobre as coisas. E a última parte que eu botei aqui sobre o poder dos livros os livros fornecem perspectivas diversas, desafiando noções pré-concebidas. É isso, né? É você ter contato com muitas histórias, com muitas... tanto histórias verdadeiras, né? Livros que são biografias, por exemplo, que você acaba sabendo da vida real de alguém, ou ficções baseadas em tal evento, né? Livro de ficção, principalmente os clássicos, gente. Leiam os clássicos. Eu sei que nem todo clássico é fácil de ser lido ou de ser encontrado. Eu sei que você precisa ter um pouco de bagagem, às vezes, para poder entender os clássicos, mas é muito importante ler os clássicos. Essa história de só ler contemporâneo, só tem que ler livro... Não, beleza, você pode ler os contemporâneos, mas existe um motivo para um livro ficar atemporal. Existe um motivo para Os Miseráveis ser tão importante, tão famoso quanto ele é. Existe um motivo pro A Montanha Mágica do Thomas Mann ser tão conhecido e tão famoso como é. Existe um motivo, sabe? Existe um motivo pros livros do Machado de Assis serem clássicos e serem lidos até hoje, porque eles têm uma carga muito importante ali de conhecimento. Você vai entrar ali naquele mundinho, você vai conhecer através daqueles personagens perspectivas diferentes e ter contato com perspectiva diferente é muito importante, gente. Não dá pra gente viver a vida toda querendo que todo mundo que vive com a gente tenha a mesma opinião que a gente. Não é assim que a vida funciona, sabe? Não é tipo, ai, belezinha, todo mundo gosta do que eu gosto. Não é assim que a vida funciona, né? Se você tá numa bolha em que todo mundo pensa exatamente igual a você, você precisa conhecer outras perspectivas, sabe? Você tem que desafiar, igual a Kina falou, você tem que desafiar essas coisas pré-concebidas. Você tem que ter uma noção, mesmo que você pode discordar, mas você precisa saber que existem pessoas que vivem vidas diferentes da sua, sabe? E os livros, as histórias, elas falam muito sobre isso. Você consegue viajar para outros lugares, conhecer outras culturas através da leitura. E aí, agora, outro tema que eu botei aqui, desbloqueando os benefícios da leitura. Primeira parte, pensamento crítico e habilidades analíticas aprimoradas por meio da interpretação de narrativas. Gente, eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão dos livros melhorarem o seu pensamento crítico. E é aí que eu gosto muito de uma frase, gente, que eu falo sempre: ler
não quer dizer concordar. Quando a gente fala de melhorar o seu pensamento crítico, não quer dizer que você só vai ler livro de autores que você já ama, já gosta e já apoia. Você precisa ler livros que às vezes trazem pontos diferentes da sua opinião para melhorar o seu pensamento crítico. E aí você pode ler esse livro e falar, não, eu não concordo, mas eu não concordo por isso, por isso, por isso. Para melhorar, né, a sua habilidade de discordar até das coisas. Você não é obrigado a concordar com aquilo que está escrito num livro. Você não tem que concordar com a atitude de certo personagem. Ler não é sobre gostar de tudo que está escrito ali, entendeu? Então, quando a gente fala de desenvolver o seu pensamento crítico, é às vezes sobre isso. Você lê um livro de, às vezes, um autor que coloca ali um personagem que tá fazendo uma coisa que às vezes é imoral, que às vezes é contra os seus valores, você vai ler aquilo e vai falar tipo, nossa, eu nunca faria isso, eu não concordo com esse personagem, eu detesto essa atitude, e tudo bem, você tá sendo crítico à atitude daquele personagem, né? E se for um livro de não ficção, você pode ler um livro de não ficção e discordar também, mas é importante que você leia para você, primeiro, saber o que o autor tá falando, porque uma coisa que me irrita muito é a pessoa que não leu o livro e fica repetindo crítica de outras pessoas. Tipo, a pessoa nem leu o livro, nem tá sabendo do que o livro se trata, mas tá lá falando mal do livro. Tipo, tá, você leu o livro? Como que você vai ter uma opinião desfavorável em relação ao livro que você não leu? Você não sabe nem do que você tá falando. Por que você tá falando? Entende? Então, assim, é meio que isso. Tipo assim, até pra você discordar, você tem que conhecer daquilo que você tá discordando. Tipo assim, não adianta você chegar falando mal de um livro, de uma obra, se você não leu aquela obra. Você tá discordando do quê? Se você nem sabe o que tá escrito ali. Entendeu? Então, quando a gente fala de melhorar, né, o pensamento crítico é sobre isso. Você tem que ler de tudo. Leia de tudo um pouco. Leia ficção, leia não ficção, leia biografia, leia romances, leia de tudo. Leia de tudo um pouco. Leia, sim, um pouco dos contemporâneos, mas leia também os clássicos. Você tem que ter uma noção mais abrangente, né, da história também da humanidade. Não dá para negar que certas coisas, infelizmente ou felizmente, aconteceram na história da humanidade. Você tem que ter um pouquinho de noção também do que aconteceu no passado, até para evitar que coisas se repitam no futuro. Aí, o próximo, vocabulário e habilidades de comunicação aprimoradas por meio da exposição a diversos estilos de linguagem. Gente, isso aqui é muito importante, principalmente para quem quer aprender uma segunda língua. Uma das coisas que mais me choca quando chega aluno para mim é a pessoa quer ficar fluente numa segunda língua, no meu caso, sou professora de inglês. A pessoa me procura para poder ficar fluente em inglês, mas ela tem zero noção da própria língua materna dela. Não sabe o que é um adjetivo em português, não sabe o que é um verbo em português, não sabe o que é sujeito. Tipo, tá, como que você vai ficar fluente em outra língua se você não é fluente na sua língua materna? E a leitura é primordial para você melhorar as suas habilidades na sua língua materna. Você tem que falar português muito bem para conseguir aprender uma segunda língua. Tipo, não tem outro jeito, não tem milagre. Não adianta também você ficar ofendido com isso que eu tô falando. Se você tem acesso à internet, você tá vendo o meu vídeo no YouTube, você tem acesso a ver uma aula sobre o que é um adjetivo. Não tem? Então, a mesma coisa, você pode entrar lá na Amazon, né, já que a gente tá falando de livros, em vez de comprar, tipo, verbos italianos, você pode comprar gramática do português básica. Você pode comprar um livro de R$30 sobre a gramática do português, fazer uma revisão. Então, assim, é muito importante a leitura para você aprimorar a sua linguagem. Se você ganha mais vocabulário, se você consegue falar corretamente a sua própria língua, você vai se comunicar melhor. Uma das coisas também que eu vejo que pessoas que não leem muito, elas adoram fazer frases incompletas. Eu sinto muita dificuldade de comunicação com pessoas que não completam frases. Tipo assim, frases cortadas que não comunicam a ideia dela toda, tipo, do que ela está falando, tipo, tá, do que você tá falando, querida? Ah, aquele negócio, tá, que negócio?
aquele negócio de lá da onde? Tipo assim, usa suas palavras, usa seu vocabulário. Tipo, você lembra daquela situação que ocorreu ontem lá no aniversário? Beleza, uma frase completa com uma carga de significância. Agora, tipo, aquele negócio, aquela coisa, aquilo lá. Tipo, do que você tá falando? E me irrita muito, muito, muito as pessoas que não conseguem formar frases completas para expressar o que tá na cabeça dela. E aí você tem que ficar fazendo um jogo de adivinhação. Não usa suas palavras. Tipo, se você é uma pessoa com mais de 10 anos, você deveria ter vocabulário suficiente na sua língua materna para expressar as suas ideias, opiniões, pensamentos. E aí que entra a importância também da leitura na vida do adulto. Se você sente que as pessoas não te compreendem, será que é porque você não tem o vocabulário necessário para expressar aquilo que você sente? Será que você tem vocabulário e concordância e coerência na sua linguagem falada o suficiente para você dizer o que se passa na sua mente? Porque às vezes as pessoas não estão te entendendo, porque às vezes você não tem o que é necessário para se comunicar, que é um vocabulário extenso e coerência e coesão ali, né? Coerência das coisas que você fala fazerem sentido e coesão delas estarem sendo ditas de uma forma correta para poder a pessoa te entender. Então, assim, não é bobeira você falar que é importante você saber a sua língua materna. É importante você saber a sua língua materna, sabe? Você saber pelo menos as regras básicas para você não ficar falando as coisas emboladas de um jeito que você não vai conseguir se comunicar. Não adianta querer ser uma pessoa que fala em público se você não vai estudar a sua língua. Você tem que ter vocabulário para falar em público para poder as pessoas te entenderem, sabe? Então isso é muito importante. Para você ter uma boa comunicação com as pessoas, você precisa de vocabulário. Você também precisa conseguir organizar as suas frases, as suas ideias de uma maneira clara para as pessoas te compreenderem, né? E a última aqui dos benefícios da leitura é maior conhecimento e compreensão de diferentes culturas e sociedades. Eu falei um pouquinho sobre isso, né? Do poder do livro te transportar para outros países. Então é muito importante também que, sim, além de você ler livros brasileiros, é muito importante você conhecer a literatura brasileira. Leia Machado de Assis, leia, sabe, os autores brasileiros, sim, mas também leia autores de outros países. Leia autores homens e mulheres, leia autores de todas as idades, leia autores contemporâneos também, os clássicos, já falei sobre isso. Então, assim, diversifique a sua leitura. Mas eu só gosto de ler mistério. Tá, mas tipo, uma vezinha só no seu ano, você não pode ler um livro que não seja sobre mistério, entendeu? Eu só gosto de ler romances. Tudo bem, é tudo bem você ler um romance, mas uma vezinha só. Você não pode ler uma biografia uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses. Diversifica. Se você tá lendo muito os autores, né, de língua inglesa, originais de língua inglesa, experimenta, busca no Google, assim, tipo, melhores livros do continente africano. Pega um para você ler. Melhores livros do continente asiático. Pega um para você ler, diversifica. Conheça outras culturas através dos livros. Isso é muito importante até para abrir a sua mente, para você descobrir que os seus costumes e os seus hábitos, se você não tivesse nascido no Brasil, quase certeza que você não ia ter esses costumes, esses hábitos. As pessoas, elas se pegam muito em coisas que seriam completamente diferentes na vida delas se elas tivessem nascido em outro país. Um exemplo é a sua religião, por exemplo. O Brasil é um país de maioria cristã. Certeza que se você não tivesse nascido no Brasil, chances seriam que você não ia ser cristão. Se você tivesse nascido em vários outros países do mundo, você não ia ser cristão, porque não é a religião predominante. Se você tivesse nascido, por exemplo, no Japão, grandes chances de você ter sido budista ou algo do tipo, seguido uma outra religião. Se você tivesse nascido nos Emirados Árabes, você ia ter nascido muçulmano. Tipo, não é, entendeu? Então, assim, você precisa abrir a sua mente. Você provavelmente só é cristão porque você nasceu de pais cristãos, entendeu? E isso é só um exemplo que eu tô dando. Tipo, as pessoas se apegam muito em coisas na vida delas que seriam diferentes se elas tivessem um CEP diferente, entendeu? Então é isso, abra sua mente, leia livros de outras culturas, tá? Pra você desafiar aí essas ideias também preconcebidas, entendeu?
Outro tema que eu botei aqui, ó, navegando pelo mundo dos livros. Vamos saber um pouquinho sobre o mundo dos livros. Primeiro, ó, plataformas de recomendação e clubes de livros podem conectar leitores com material relevante e enriquecedor. Então, assim, aproveite de todas as formas que as pessoas usam para indicar livros para você hoje em dia. Esse canal aqui, com mais de 600 vídeos, é um canal feito para indicar livro para as pessoas, né? Ao falar das minhas experiências de leitura, eu tô aqui querendo conectar vocês, né? Juntar vocês a ideias de livros novos, livros que talvez vocês nunca teriam acesso a saber que aquele livro existe, daí você, tipo, aleatoriamente aparece esse vídeo no YouTube pra você, e daí você, não, beleza, agora existe esse livro, vou procurar saber, vou ver se eu quero ler ou não, né? Clubes de leitura são muito bons. Um clube de leitura que eu estou fazendo parte, que já é o 2º ano que eu faço parte, é o Clube de Leitura Tatiana Feltrin, que é o clubão, né, que a gente chama, que é o Clube de Leitura da Tati Feltrin, do canal TLT, que é um canal que eu assisto há muitos anos, e eu amo muito o trabalho da Tati. A Tati é, assim, pra mim, a melhor pessoa que faz conteúdo sobre livros aqui no Brasil é a Tati. Não tem como, gente, ninguém tem um conteúdo mais enriquecedor sobre livros do que ela. E olha que eu sigo muita gente. Eu sigo muita gente que fala sobre livro, porque eu também falo sobre isso e eu acabo aprendendo com os outros. Mas o conteúdo da Tati é focado em falar sobre o livro, e sobre a literatura e sobre o autor, sabe? Não fica com esse negócio de ficar querendo criar polêmica, não faz resenha de filme ao invés de fazer do livro. Drácula, né? Então é isso, gente. É isso. É você usar aí dos clubes de leitura, das indicações das outras pessoas, para você entrar em contato com outros livros, para você, igual eu falei, expandir aí, diversificar o tipo de leitura que você tem. É sempre bom. Aí o próximo, bibliotecas e recursos online fornecem acesso a uma vasta coleção de livros para todos os interesses e níveis. Biblioteca, gente, eu sei que hoje em dia é muito difícil ter uma boa biblioteca pública, eu sei que infelizmente esse setor aí público tá sucateado. Aqui na minha cidade a gente tem uma biblioteca pública só e assim, não tem um catálogo muito grande, mas existe e você pode ir na biblioteca lá, faz o seu cadastro, né, na biblioteca pública da sua cidade e aí você pode pegar os livros emprestados ou você pode ir lá para olhar as estantes e ir folheando o livro e ver quais livros você gostaria ou não de ler, quais livros te interessam, né? Então é muito importante que você vá a lugares no qual você vai entrar em contato com livros diferentes, né? Livraria, você vai na livraria, pega o livro, folheia, vê se talvez aquele resumo ali te interessaria ou não, então isso é muito importante. E também recursos online, né? Igual eu falei, você pode usar o seu busca do Google para poder você pedir dica de livro, você pode usar o ChatGPT e falar assim, ChatGPT, quais são os melhores livros de não ficção do ano 2000? Tipo assim, para você pegar um livro mais, sabe, que já tem 25 anos de publicação. Você pode usar a internet para poder você pegar dicas de livro, por que não, né? E o próximo, criar um hábito de leitura pessoal, mesmo que seja de apenas 15 minutos por dia, pode gerar benefícios significativos. Isso aqui é muito importante. Muita gente acha que para você ser leitor, você tem que sentar e ler 3 horas direto todos os dias, e não é assim que funciona, tá? Um leitor ativo é só uma pessoa que lê sempre, que lê quase todos os dias, mas não quer dizer que você tenha que ler 3, 4, 5 horas por dia todos os dias. A maioria das pessoas não tem tempo para isso. Então, o que é um leitor ativo? É um leitor que lê pelo menos mais 5 vezes por semana, né? 4 a 5 vezes por semana. Um leitor que tem o hábito quase que diário de ler. Mas esse tempo de leitura diário não precisa ser muito grande. Você pode ler 15 minutos por dia. Mas se você lê todos os dias, você é um leitor ativo, né? Ou se você, só tenho tempo para ler sábado e domingo. Ok, mas se todo sábado e domingo você lê, você é um leitor ativo. Então é mais sobre a frequência e o hábito de leitura. Então você não precisa ter 2 horas por dia para ler.
Se você tiver 15 minutos por dia para ler, já vai fazer uma diferença significativa no seu dia, na sua vida. Você vai enriquecer ali, né, o seu conhecimento através dos livros, vai melhorar seu vocabulário, sua compreensão, e tudo isso vai somar, sabe? Então, assim, não fique se culpando porque você quer ser um leitor e que você quer ter 3 horas por dia para ler. Se você é um adulto, é muito difícil você ter isso tudo de horas disponíveis por dia para ler. Então, pense assim, comece com 15 minutos. 15 minutos nos dias que você acha que você tá mais tranquilo. Se esses dias forem, sei lá, quinta, sexta, sábado, domingo, já tá ótimo. Se for só sábado e domingo, tá ótimo. Mas tenta pelo menos guardar 15 minutos quase todos os dias para você criar o hábito de ler. Você vai ver que com o passar de 2, 3 meses, já não vai ser mais tão custoso, tão difícil conseguir esse tempo, né? E o último bloquinho aqui que eu separei é abrace a jornada do aprendizado. Aí o primeiro tema, a leitura é um processo contínuo de descoberta e crescimento. Então é aquilo, né? A jornada do aprendizado, ela nunca cessa, você nunca vai parar de aprender coisa nova. Você pode até mudar de área de interesse, né? Tipo assim, você começou a ler porque você queria ler muito sobre a vida de pessoas, de cientistas, por exemplo. Aí você começou a ler várias biografias de cientistas. Aí mudou a sua área de interesse. Daí agora você quer saber sobre, sei lá, como os animais se comunicam, se os animais são inteligentes ou não. Tem um livro sobre isso, tá? Sobre a inteligência dos animais, que é um livro que eu até gostaria de ter, mas enfim. Se a sua área do interesse mudar, isso não quer dizer que você vai parar de aprender, você vai simplesmente começar a aprender sobre outras coisas. Então, a jornada do aprendizado, ela é sempre contínua, e a leitura, ela também tem que ser um hábito contínuo. Você pode mudar o estilo de livros que você lê, mas é muito importante que você continue lendo, para você continuar sempre adquirindo conhecimento. E assim, gente, quando eu falo de adquirir conhecimento através dos livros, não é que você tem que ler só livro de não ficção. Tipo assim, você não tem que só ler livros sobre engenharia, sobre matemática, sobre português, não. A ficção ensina muito. Nós aprendemos muito ao ler livros ficcionais, história de outras pessoas. É muito importante ler livro de ficção, é muito importante ler romances, é muito importante ler contos de fada, mesmo que hoje em dia as pessoas estejam tentando demonizar um pouquinho os contos de fadas, mas, gente, vamos parar para pensar um pouquinho, sabe? A maior parte dos contos de fadas são histórias antiguíssimas, histórias com mais de 300 anos. A gente tem que parar com essa bobeira também de querer ler, de querer que pessoas que viveram há 300 anos atrás tenham as mesmas opiniões e valores que a gente tem hoje em dia, sabe? Não é assim que a história do mundo aconteceu. Coisas que hoje em dia são absurdas aos nossos olhos, infelizmente, eram permitidas antigamente, ou coisas assim, tipo, antigamente as pessoas achavam que existiam deuses que faziam o sol subir e o sol descer. Hoje a gente sabe que não é isso, hoje a gente já tem vários satélites, hoje a gente tem uma estação espacial, hoje a gente sabe que o sol fica paradinho lá no centro, sabe, que os planetas giram em volta, mas tipo, sei lá, 500 anos atrás as pessoas não sabiam disso e tá tudo bem. O que eu tô querendo dizer com isso é que eu acho que as pessoas ficam muito ficcionadas em querer que, de alguma forma milagrosa, a opinião de pessoas que viveram 500 anos atrás seja igual às opiniões das pessoas de hoje em dia, mas não tem como, as coisas evoluem, né? Tipo assim, o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, os saberes evoluíram, as nossas interações sociais evoluíram. Hoje a gente sabe que muita coisa que era feita no passado era errada, mas a gente sabe hoje. Então, eu fico muito assim, sabe? Uma coisa é você pegar e ler um livro e falar, nossa, eu nunca faria o que um personagem desse faz nesse livro, porque hoje, em 2025, eu sei que o que esse personagem tá fazendo é errado. Então eu vou ler o livro, eu vou apreciar a história, mas não vou repetir a ação daquele personagem. Gente, isso é óbvio, isso é saber o que é certo e o que é errado. Agora, não é porque tal personagem no livro que foi escrito há 300 anos atrás faz certa coisa que você tem que demonizar o livro. Não é assim que acontece, não é assim o raciocínio. É tipo assim, eu sei que isso é errado, não vou repetir esta ação.
Pronto, acabou. O livro ainda pode ser bom, mesmo os valores das pessoas de antigamente sendo diferentes, sabe? É meio que, não sei, gente, parece que as pessoas, parece que elas desistiram de pensar hoje em dia. Às vezes eu fico, sabe, alguns são uns argumentos que não faz mais sentido. Tipo, você pode ler um livro e não sair por aí repetindo o que os personagens estão fazendo. Tipo assim, igual eu fico pensando, quem gosta muito de ler romance criminal, tipo assim, né, livro de assassinato e tal. Tipo assim, obviamente que você vai ler ali que naquele livro, tipo assim, alguém foi morto. Você não vai sair por aí matando alguém só porque você matando as pessoas só porque no livro algum personagem matou algum outro personagem. Não é assim que funciona. Os livros, eles não foram feitos para você sair por aí repetindo o que acontece no livro. Alguns livros de ficção é só para te entreter. Alguns é para, com um contexto histórico, te colocar numa história ficcional num contexto histórico do passado. E alguns livros são de não ficção, para te ensinar algo, mas tipo, você não tem que sair por aí fazendo aquilo que tá escrito no livro, você tem que ter senso crítico. Enfim, eu fico... Tipo assim, tá começando a ficar muito insuportável alguns discursos sobre livros hoje em dia, sabe? Querendo, tipo, mudar histórias e tudo mais. Gente, é só você ter o tique e o teco funcionando ali e você saber que aquele livro foi escrito há 500 anos atrás, que não é pra você sair repetindo o que o personagem tá fazendo. É só você ler a história e entender o contexto histórico daquilo. Enfim. O próximo. Os livros podem inspirar novas paixões e expandir oportunidades de carreira. Isso aqui é muito importante. Às vezes você lê algum livro e aquilo te dá uma inspiração, né? Um dos livros que eu gosto muito, que me inspiraram muito, que me inspirou muito, é esse aqui, ó. Milagres que Acontecem, da Mary Kay, que foi a fundadora da linha de cosméticos Mary Kay. Esse aqui é a biografia dela, é um livro muito bacana. Ela conta, né, como que ela fundou a empresa e tudo mais. E tem outro livro dela aqui também, ó, que esse aqui é sobre o lado business, né? É o jeito que ela fundou e o jeito que ela via a empresa, né? Que ela fundou, como que ela encarava a questão dos negócios, de ter espaço para as mulheres, uma empresa que focava ali nas mulheres e tudo mais. Então, assim, é um livro que me inspirou muito, porque me inspirou a conseguir sair aí da CLT e ser dona, né, do meu próprio nariz de professora e trabalhar por conta própria. Então, sim, a leitura, ela te dá, às vezes, até coragem de você fazer coisas que você, às vezes, queria há muito tempo, mas não sabia como. Então, ao ler um livro de uma mulher tão... como é que eu posso dizer, tão empreendedora e tão boa e com valores tão bons, porque quando você lê o livro, você encara que, você percebe que o valor primordial quando a empresa foi fundada era muito claro e muito positivo para as mulheres que entravam para a empresa, sabe? Tudo bem, a Mary Kay já morreu tem mais de 20 anos, os filhos assumiram, a empresa pode ou não ter mudado um pouco os valores, já não sei, não faço parte da empresa, mas assim, quando a Mary Kay Ash, que foi a fundadora da marca Mary Kay, quando ela fundou ali, né, a marca, ela tinha valores muito bons de ajudar outras mulheres como ela. Então, isso me inspirou muito, sabe? Como uma pessoa que queria ser, tipo assim, a dona da própria empresa, mesmo que a minha empresa seja só eu dando aula para os meus alunos. Mas sim, os livros ajudam nisso, sabe? O último tópicozinho aqui, ó. O poder transformador dos livros pode moldar indivíduos e o mundo ao redor deles. Sim, gente, eu tenho tanto livro, principalmente ali a minha coleção dos livros infanto-juvenis, que assim, que me ensinaram tanto e me ajudaram a ajudar outras pessoas com a mensagem dos livros. Então, assim, tem muito, não são todos os livros que têm mensagens, assim, tão edificadoras, transformadoras, mas a leitura em si já ajuda você a transformar quem você é. E ao você se transformar, você acaba transformando as pessoas ao redor. Então, se você se melhora como pessoa, se você tá trabalhando aí no seu melhoramento pessoal, os livros vão te ajudar muito. E aí você, se tornando uma pessoa melhor, você acaba, né, expandindo. É igual quando a gente joga uma pedrinha na água e faz aquelas ondas.
Então, quando você mergulha ali num livro, aquele livro te transforma, você acaba transformando aos poucos coisas ao redor, sabe? Então, assim, isso é muito bacana você ter o hábito da leitura, você aprender com a leitura, você abrir a sua mente, abrir os seus horizontes, e você vai ver que você vai conseguir se comunicar melhor, falar melhor com as pessoas, tratar melhor as pessoas, porque você vai ter uma perspectiva maior das coisas, sabe? Você vai sair daquela dualidade simplista de tipo certo e errado, 8 ou 80, então você vai conseguir compreender mais, você vai conseguir impactar mais positivamente as pessoas. Eu sinto muito isso, sabe? Não que eu seja a pessoa mais paciente do mundo, mas eu sinto que depois que eu voltei a ler com muita frequência e eu tive contato com histórias de pessoas de diversos lugares do planeta, eu sinto que eu consigo compreender mais, mesmo às vezes sendo difícil para mim compreender, mas eu sinto que eu sou um pouco mais compreensiva do que eu era antes. Preciso melhorar? Preciso sim, porque é aquilo, né? O aprendizado do adulto nunca cessa. A nossa estrada e a nossa jornada do aprendizado, ela é infinita. Então, assim, ainda preciso aprender muito, ainda preciso me tornar uma pessoa muito melhor, infinitamente melhor, né? Porque eu tenho muitos defeitos, mas eu sinto que o fato de eu ter o hábito de leitura e de tentar compreender várias histórias e compreender diversos pontos de vista faz com que cada dia que passa, cada livro lido, eu consigo ficar um pouco menos, sabe, impaciente, eu consigo ficar um pouco menos chata, um pouco menos ranzinza, um pouco menos, sabe, mente fechada. Então eu acho que vai abrindo os meus horizontes, vai me abrindo para outros assuntos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho aí sobre essa questão da aprendizagem, dos livros, aprendizagem na fase adulta. Se você aí é um adulto, né, que tá seguindo nessa jornada do aprendizado, usa os livros como ferramenta, faz igual eu falei, se você quiser aprender sobre algum tema, joga lá no Google, pede dicas, por exemplo, quero aprender sobre, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Cara, o que mais tem aí é livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Então joga lá, tipo, melhores livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Pega lá 3 dessa lista que o Google vai te dar e leia. Então, assim, não é também tão difícil assim de saber quais livros ler sobre cada assunto. É só você pesquisar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo ou de alguns outros, envie os vídeos que você gostou para todas as pessoas que você conhece, que você acha que vai gostar também. Isso me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer. Já fico agradecida por você poder me ajudar indicando o canal para outras pessoas. E a gente vai se ver nos próximos vídeos. Tchau!